Sabe aquele dia que chega para você uma demanda do seu gestor, ou mesmo algo que vem até além, né, da camada de gestão, com o propósito de mudar completamente a maneira como as coisas são realizadas, a maneira como o produto final, né, da empresa que você trabalha vai ser entregue e percebido pelos clientes, ou uma completa mudança, né, na forma de pensar, às vezes até o posicionamento da empresa. A palavra de fundo que está, né, num cenário como esse é transformação. E é sobre esse assunto que a gente vai falar no vídeo de hoje. A palavra transformação tem tomado, né, as nossas memórias, mentes, enfim, momentos inclusive de paz nos últimos tempos. O que tem ocorrido é que parece um pouco que o termo inovação se esgotou, sabe? Que os anos 90, 2000, 2010, né, usaram bastante a ideia de inovação como uma potência transformadora. E aí agora a palavra transformação tem ocupado literalmente a agenda dos nossos dias. E ela vem de diferentes formas, né? Uma delas é quando a gente trabalha com uma perspectiva de sempre persuadir não só quem está tomando o nosso serviço, mas também de encantá-lo com as nossas entregas. Enfim, surpreender. Transformar vem acompanhado o tempo inteiro da ideia de surpreender a comunidade interna das organizações que a gente trabalha, mas também surpreender a comunidade externa, né? Então são os usuários, os tomadores de serviços, os nossos clientes de um modo geral. Entender um pouquinho sobre esse conceito de transformação, né, que tem tomado os nossos dias, né, nos últimos tempos. Transformar e transformar com ação, né? Então, transformação, uma ação de dar para uma forma, uma nova forma. Então, aquilo que eu faço hoje, do jeito que eu faço, quando submetido ao conceito de transformação, será não só percebido de uma forma completamente diferente, mas também com uma estrutura de pensamento, de lógica, de funcionamento diferente. Vamos agora para o outro extremo da palavrinha transformação. A gente estava lá no ação, vamos para o outro extremo que é o transcender, né? Extrapolar, ir muito além daquilo que eu já conheço sobre a forma, que é exatamente o conjunto de letrinhas, né, e palavras que está no meio, né, dessa expressão transformação. Transcender a forma por uma ação, transformação. É assim que a gente lida com todas as demandas que chegam para nós como profissionais, sobretudo profissionais da área de processos ou mesmo de aceleração operacional, com um caráter de, olha, do jeito que a gente está fazendo as coisas, está bem, nos trouxe até aqui, mas precisa ser não só ainda melhor, tem que ser transformador. Alguns meios, alguns caminhos, algumas abordagens levam a gente, pelo menos, a dar o primeiro passo na direção da transformação. E a maneira mais tangível, o meio mais tangível de se perceber um procedimento transformador é a gente ter ciência de todo o aparato e, por que não dizer até maturidade tecnológica do ambiente ou da instituição em que nos foi solicitada, né, a ação de transformação. Quais são, né, as tecnologias que, se você observar, mudaram literalmente a maneira como você realizava as coisas anteriores ao modo como você realiza hoje? Vou trazer para você uma experiência pessoal. Quando eu iniciei a minha carreira profissional, e em vídeos anteriores, inclusive, eu já mencionei isso para vocês, eu iniciei como desenhista e depois eu fui para desenhista projetista, né? Sempre nesse universo operacional. E, olha, foi um duro, assim, foi danada, né, a intensidade de capacitação e treinamento que eu precisei me submeter, ou ser submetido, para aprender a representar graficamente os componentes, as peças, para aprender a lidar com os instrumentos e as ferramentas de desenho naquela época. A gente desenhava no papel. Os mais experientes nesse campo, para não falar aqueles que são da minha faixa etária, vão lembrar muito bem disso. A gente desenhava sobre papel vegetal, com canetinhas de nanquim, tinha uma ferramenta muito importante, que era o compasso, e várias outras, em que nós ficávamos não só horas, mas dias elaborando o desenho de um produto, por exemplo. Com a chegada das tecnologias computacionais, surgiu uma das ferramentas mais importantes e utilizadas ainda hoje para projeto, que trouxe uma abordagem, primeiro computacional, o que já era uma ruptura, né? Mas depois uma abordagem de trato vetorial, né? Para todas as formas que nós precisávamos desenhar. E não era mais sobre o papel, e sim na tela do computador.
Isso foi literalmente uma transformação, para não dizer até ousadamente, né, uma ruptura de paradigma. Mas vamos ficar aqui no universo da transformação. Eu levei muitos anos para aprender a fazer corretamente, né, essas representações técnicas no papel. E com a chegada da tecnologia computacional, em segundos, um equipamento, né, um plotter, que era o equipamento na época, hoje a gente chama de impressora, fazia as mesmas coisas e com muito mais precisão do que eu, que levei anos para aprender, conseguia entregar. É sobre essa transformação que eu quero discutir com você. A maneira como a gente faz as coisas hoje, elas são literalmente muito adequadas, né, para aquilo que a gente realiza, que a gente entrega, porque já demonstrou capacidade literal de entrega. Entretanto, com a chegada quase que cotidiana, né? Não só de novas tecnologias, mas também de novas metodologias, de novas investigações, ou mesmo pesquisas, né? Produtos de pesquisas que nos entregam novos materiais ou novas abordagens, inclusive com lógicas sobre uma mesma coisa, tem a potência da transformação. Quando nós, para tornar isso mais tangível, quando nós somos solicitados a transformar um ambiente, uma atividade, ou mesmo um serviço, literalmente nós precisamos recuar o máximo que nós pudermos na compreensão da demanda humana que incide sobre aquele produto ou serviço, para justapor não só as tecnologias que a gente tem disponíveis no aqui e agora e no hoje, mas também aquelas que estão em fase final de pesquisa nos centros universitários ou nos institutos de pesquisa e, sobretudo, os vetores e tendências dessas mesmas tecnologias já avançadas e que possam dar para nós subsídios para transformar. Tem um conceito também muito importante aqui. É muito comum aqueles que nos pedem para gerar, né, resultados transformadores não estarem muito abertos para também nos municiar de novos recursos, de novas maneiras de trilhar caminhos para gerar esses espaços ou esses resultados transformadores. Mas uma coisa é certa, se eu realmente preciso, com a prerrogativa da transformação, chegar num lugar diferente com os meus produtos e com as minhas entregas, com certeza eu tenho que trilhar caminhos diferentes. Não será com as mesmas metodologias, com as mesmas ferramentas ou com as mesmas tecnologias que eu vou conseguir transformar efetivamente uma estrutura organizacional, uma operação, quando a gente estiver falando de processos de negócios, mas sim com um benchmarking constante, quase que culturalmente, né, praticado, aceito, realizado por pessoas ou por áreas específicas da nossa organização para entender para onde que o mercado que nós atuamos está indo, para onde o mundo está indo e como as tecnologias estão evoluindo também para me gerar essa potência, subsídio, insumo de transformação. O que eu quero com esse vídeo aqui e com esse conteúdo? Eu quero que você, assim como eu, diariamente, né, possamos refletir sobre o que deseja o meu gestor quando pede para eu transformar a forma como eu faço, realizo e entrego as coisas sobre as quais eu sou responsável? O que, de fato, traz esse meu gestor como incremento de recursos, insumos e tecnologias para subsidiar essa minha potência transformadora? E tem um terceiro e talvez último componente, né, dessa reflexão, que é a criatividade. A gente não consegue transformar, seja lá o que for, se não tivermos assim a flor da pele, na ponta da língua, a nossa potência e criatividade a serviço da transformação. Então, se eu dividir a palavra transformação em 3 momentos, né, transcender, forma e ação, a criatividade também a gente pode fazer a mesma brincadeira. Então, uma atividade criadora. Eu vou criar ativamente, por transcendência, toda forma a partir de um conjunto de ações. Eu acho que isso dá uma boa compreensão sobre o tema transformação. Ainda assim, o mercado pede por transformação, mas é importante a gente pensar que toda transformação solicitada pelo mercado tem um único, talvez predominante, se não um único objetivo: gerar mais negócios, proporcionar experiências ainda melhores e inesquecíveis e impactantes aos consumidores e usuários desses negócios. O melhor caminho para isso é a busca constante da transformação dos nossos recursos, da nossa estrutura, da nossa operação, para poder entregar experiências ainda mais inesquecíveis e transcendentes por parte daqueles que acreditam e tomam os nossos produtos e serviços como parte das suas vidas. Então vamos juntos, bora transformar!